Graça e paz. Queridos, tem circulado entre nós, nas nossas redes sociais, algumas mensagens que nos levam a acreditar que Deus está castigando o povo. Alguns são mais diretos e dizem que Deus está trazendo um castigo para o Brasil, usando o coronavírus, o Covid-19. Eu vi alguns vídeos no YouTube cujos títulos eram o seguinte: escapem do inferno, arrependam-se e sejam salvos. Um outro dizia: o mundo está sob a ira de Deus. Deus quer que todos no Brasil se arrependam. Coronavírus e a ira de Deus. Uma mensagem que está circulando muito nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, é o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 20, que diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E eu fiquei preocupado com o teor das mensagens contidas nesses textos, nessas postagens, nesses vídeos. E então eu resolvi fazer junto com os irmãos uma reflexão sobre o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre castigo, sobre punição, qual é a relação de Deus com o povo, qual é a relação de Deus conosco, de que forma Deus se apresenta a nós, de que forma Deus se comporta em relação a nós. Lá em João, no capítulo 8, versículo 32, nós encontramos o próprio Jesus dizendo: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um outro texto que eu quero trazer para os irmãos, para nós iniciarmos essa conversa, é o texto que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. O versículo 6, esse que eu li foi o versículo 1, o versículo 6 diz o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Os irmãos que me conhecem sabem que quando eu vou tratar de alguns temas que envolvem a fé, eu prefiro ir buscar na Bíblia. Não dá para a gente ficar acreditando em algumas coisas, ouvindo algumas coisas, lendo algumas coisas e não ir buscar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia nos orienta que nós precisamos conhecer, que nós precisamos buscar o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui em Oséias, envolto em todo esse teor de desobediência, de castigo, de punição, Deus diz: e o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos, nós acabamos perecendo, nós acabamos pagando por uma coisa que às vezes não é verdade, porque nos falta o conhecimento. Então, e é isso hoje que nós vamos fazer. Nós vamos tentar conhecer algumas verdades dentro da Bíblia, para nós então começarmos a nos posicionar de forma correta frente ao que está acontecendo, como cristãos, como pessoas que conhecem a Deus, como pessoas que anunciam o reino de Deus, como pessoas que tentam atingir pessoas, salvar pessoas, buscar pessoas, tirar pessoas do mundo para o reino de Deus. Nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos utilizar o conhecimento que a Bíblia nos dá sobre os temas para nós então nos posicionarmos frente a questões polêmicas. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre o Antigo Testamento.
para quem era o Antigo Testamento e o que é o Antigo Testamento. Existe uma finalidade do Antigo Testamento e um destinatário das mensagens contidas no Antigo Testamento. Nós vamos ler alguns textos e vamos conversando e vamos dialogando aqui. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Levítico capítulo 26. Diz assim, versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, versículo 6, darei paz na terra e dormireis seguros sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos e pela vossa terra não passará espada. Nos versículos 3 e 6, que eu li para os irmãos, eles fazem parte de um contexto onde Deus está dizendo para o povo, firmando com o povo um concerto, firmando com o povo uma aliança. O povo que saiu do Egito, aquele povo que Deus escolheu lá, iniciando lá em Abraão, e aí nós conhecemos a história, o povo ficou cativo no Egito por um tempo, Deus usa Moisés, tira esse povo do Egito, caminham 40 anos pelo deserto, e chega esse momento em que Deus chama Moisés e ele vai então fazer um concerto, fazer uma aliança com esse povo. E aqui nos versículos que nós lemos, vai do versículo 1 até o versículo 13, Deus fala para o povo, olha, se vocês obedecerem, se vocês observarem esses mandamentos, se vocês observarem esses estatutos e cumprirem o que está escrito, eu vou abençoar vocês dessa forma. E Deus então começa a listar bênçãos que viriam para esse povo. A partir do versículo 14, Deus vai falar com o povo sobre maldições. O que iria acontecer caso esse povo não obedecesse o estatuto, não obedecesse a aliança, o acordo, não observasse os mandamentos. E aí Deus diz no versículo 14, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, versículo 16, então eu vos farei isto, porei sobre vós o terror, a tísica e a febre que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. E o versículo 46 encerra Deus dizendo, estes são os estatutos, os juízos e as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Então, nós estamos vendo que, em algum momento, depois que Deus tira o povo do Egito, Deus precisava estabelecer um acordo com esse povo. Deus precisava fazer uma aliança, Deus precisava organizar algumas coisas, porque era muita gente, e Deus então precisa tomar algumas decisões para esse povo conhecer a Deus e ter de Deus uma proteção, já que era um povo escolhido pelo próprio Deus. E nós vamos ler algum texto falando sobre isso daqui a pouco. E Deus, então, começa a listar dentro nesse acordo os termos, o que seria necessário. E os irmãos sabem que numa lei existem obrigações, existem deveres, existem responsabilidades. E quando eu estou debaixo de uma lei, se eu não cumpro o acordo, eu sou punido, porque lei é assim. E Deus então fala para o povo, olha, se vocês fizerem dessa forma, se vocês obedecerem, se vocês cumprirem o acordo, eu vou abençoar vocês. Se vocês não obedecerem o acordo, maldições virão para vocês. Doenças virão sobre vocês, vocês serão entregues nas mãos dos inimigos de vocês. E aí, no versículo 46, Deus está dizendo então que estes foram os estatutos, que estes foram os juízos, as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e o povo de Israel. Então nós encontramos, de um lado, Deus, o legislador, o que fez a lei, Deus dizendo para o povo, olha, os termos são esses. Vocês obedecem, acontece isso. Vocês não obedecem,
essa será a consequência. Deus expõe para o povo: este é o meu estatuto, este é o meu acordo, esta é a aliança que eu faço com vocês. Isto é o que eu proponho a vocês. E agora? E a outra parte? A outra parte quem é? O povo. O que foi que o povo disse depois que Deus deu o estatuto? Nós vamos para Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 8. Nós vamos encontrar, então, essa resposta. Dizem assim esses versículos: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. E aí nós encontramos então Deus de novo falando para o povo: olha, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem essa aliança, se vocês cumprirem esse acordo, vocês vão ser minha propriedade, vocês serão meus, vocês me pertencerão. Embora toda a terra seja minha, mas vocês serão minha propriedade particular, especial. E aí, vocês concordam? Vocês aceitam os termos deste acordo? E aí o povo responde no versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então os irmãos estão percebendo que no Antigo Testamento, lá no início, quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz um concerto com esse povo. Deus diz: olha, vocês ouviram a minha voz, quando vocês ouvirem a minha voz, vocês aceitarem os meus termos, quando vocês aceitarem o acordo que eu estou propondo para vocês, vocês serão meus. Vocês não serão mais povo solto, povo sem lei. Vocês não serão mais um povo sem dono. Eu serei o dono de vocês. Vocês vão ser a minha propriedade. Vocês aceitam? E o povo então diz: nós aceitamos, nós faremos tudo o que o Senhor está falando. Nós faremos tudo o que o Senhor está propondo. Então, os irmãos percebem que houve aqui um acordo entre Deus e o povo de Israel. Houve um acordo, houve uma aliança, um concerto entre Deus e o povo que saiu do Egito. E agora, nesse acordo, existem responsabilidades, existem obrigações de ambas as partes. Existem responsabilidades e obrigações da parte de Deus para o povo e existem responsabilidades e obrigações da parte do povo para com Deus. Fato, ponto, encerrou-se.